Você é um milagre de Deus. E Deus transformou através de um milagre a vida desse pescador para se tornar em um homem usado por Deus. Assim como um dia Deus chamou você e transformou você. Hoje você não é um homem simples, um homem qualquer. Você não é um homem ou uma mulher natural. Por que você não é natural? Porque você é espiritual. Você nasceu de novo e você é um milagre. E por que você é um milagre? Por uma razão e por um motivo. A razão é porque agora você faz parte do reino dos céus e você foi transformado em um milagre para que você seja um gerador e um provocador de milagres. Assim como Deus realizou um milagre na sua vida, Ele espera que você seja um milagre na vida de outras pessoas, começando pela tua casa. Ninguém é um milagre começando lá na Etiópia, morando no Brasil, apenas enviando as suas orações e boa energia. A obra de Deus começa na tua casa e na tua família. Esse homem foi chamado por Deus, escolhido por Deus, e ele então começou a fazer a obra de Deus, porque ele havia recebido uma palavra de Deus sobre ele. Pedro só podia operar milagres em nome de Jesus, porque ele tinha recebido uma promessa de Deus, e essa promessa não é só para Pedro, é para mim e para você. Jesus diz em Marcos 16, no capítulo 16, 17, ele diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. E aí ele traz algumas palavras, olha, em meu nome, você que crê. Não está escrito estes sinais seguirão os pastores, não está escrito estes sinais seguirão os líderes, mas está escrito estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, em meu nome vocês vão orar pelos enfermos e eles vão ser curados, não só das enfermidades, mas também do mal, enfermidade física, mal, doença espiritual, mas você vai orar e vai expulsar as doenças e os males. Jesus disse outras coisas, mas quero me ater a estas, e esta promessa que Jesus Cristo fez, ela se iniciou na vida dos discípulos. Quando ele envia os discípulos, ele envia de 2 em 2 para pregar o evangelho. Quando ele prepara os discípulos e ele envia os 12 para pregar, ele diz assim: olha, o poder está sobre vocês. Depois ele envia 70, essa promessa está sobre vocês. Hoje ele tem enviado alguns milhões de milhões, e você é um destes enviados por Deus para gerar milagres e provocar milagres na vida de outras pessoas. Levanta a mão direita para o céu e declara: eu sou um provocador de milagres. Eu sou um gerador de milagres. Pastor, para ser um gerador de milagres, um provocador de milagres, eu tenho que ter um exímio conhecimento da palavra. Basta você ter Jesus Cristo como teu Salvador, você já começa. Conhecimento da palavra, você já vai adquirindo com o tempo. Se você recebeu Jesus como teu Salvador, a presença dele está em você. Você é o habitar do Espírito Santo, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Jesus mora em você, Jesus habita em você. Quando você chega no lugar, quando você chega numa casa, quando você chega numa empresa, e você chega lá e diz assim, mesmo que a maioria, ou que ninguém seja evangélico, não tem problema, paz não é só para evangélico não, pode chegar e falar assim: paz esteja nesta casa, paz esteja neste lugar, paz esteja convosco. Quando você diz, a paz de Deus que você tem, e pela presença de Deus que está em você, começa a surtir efeito naquele lugar. E quando você chega em um lugar, Jesus Cristo chega naquele lugar, porque Ele está em você. Então você é uma pessoa que pode gerar e provocar milagres.
Mesmo que você chegue e não pareça que alguma coisa esteja acontecendo, mas no mundo espiritual sabe-se o que está acontecendo. Se há naquele lugar forças negativas das trevas, forças negativas do mal, mesmo que não seja de forma aparente, mas quando você chega, o mal tem que se afastar, porque você é um milagre de Deus. Eu fui convidado uma vez para almoçar numa casa. Eu cheguei no portão, casa de Viela. Quando eu cheguei no portão, o marido me recebeu, eu escutei um grito dentro da casa, lá na sala. E o grito era da sua sogra, que caiu endemoniada. E quando ela caiu endemoniada, eu entrei lá no fundo. A esposa dele também manifestou um espírito maligno. Ou seja, quando você chega, a presença de Deus chega com você, porque Deus está presente em você. Você crê nisso? Por isso, você é o maior milagre de Deus aqui na terra. Eu disse esses dias que o maior milagre foi Jesus que operou, que é o novo nascimento. E esse novo nascimento aconteceu aonde? Em você, no teu espírito. Ele nasceu de novo. Então você é o maior milagre de Deus, assim como Pedro o era. E Pedro estava visitando os santos. Calma, Pedro não estava visitando os santos que as pessoas têm por aí hoje. Os santos que Pedro estava visitando era outro, não era São Tomé, São Longuinho, essas coisas não. Esses dias muito tempo alguém falou para mim assim: pastor, eu não sei porque os evangélicos não acreditam em santo. Eu falei, quem diz que a gente não acredita? Eu acredito em santos e nos santos. Ele falou assim: mas vocês não pedem, não faz oração para santo. Eu falei, bom, pedir para santo eu peço. De vez em quando eu peço para algum santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, ore por mim, ore pela minha vida, ore pela minha igreja, ora pelos irmãos. Ou você nunca pediu oração por um santo? Irmã, ora por mim. Santo é aquele que é santificado pela palavra. Não significa que ele não tenha pecado. Então, o que não pode pedir para um santo? Pode, só não pode pedir para um santo morto. Pedro foi um santo homem de Deus, então eu não posso agora que ele morreu, não, ele já morreu, tem santos vivos, aí você pede para os santos que estão vivos, aí pode pedir. E ele foi visitar os santos, diz a Bíblia, na região de Lida, e ele se depara com um homem. Esse homem era conhecido como paralítico. Ele estava paralítico há 8 anos. Ele não nasceu paralítico. Ele estava paralítico há 8 anos. E quando Pedro se depara com esse homem doente, Pedro vê que ele está acamado em uma cama, paralítico. E Enéas, que é o nome desse homem, também tem um encontro. Ele é apresentado, ou ele chega, porque chegou a ele o homem de Deus. Ou seja, a presença de Deus estava ali, naquele lugar, na vida daquele paralítico. Não porque ele foi atrás, mas porque o homem de Deus chegou lá. O profeta de Deus chegou lá. Meu irmão, você é um profeta de Deus. Você é a profetisa. Você é o profeta que Deus levantou na tua casa. Você é o profeta que Deus levantou na tua família para lançar boas novas, palavras de bênçãos, palavras de vitória em meio ao mundo doente, caótico, cheio de ódio, de mal, de polarização. Em todos os lugares você é o homem de Deus, a mulher de Deus, levantado pelo próprio Deus para profetizar na tua casa. Quem profetiza na tua casa e quem é usado na tua casa vai profetizar na igreja e vai ser usado na igreja, vai profetizar na cidade e vai ser usado na cidade, vai profetizar nas nações e ser usado nas nações, mas tudo começa dentro da tua casa. A presença de Deus chegou lá e aquele homem, ele era paralítico, há 8 anos, ele estava paralisado, 8 anos numa cama.
Você sabe que não é fácil. Quem tem alguém doente, paralisado, sabe que não é fácil. Quem tem condições financeiras tem que contratar um enfermeiro para cuidar. Tem que pegar para dar banho. Tem que cuidar da alimentação. Tem que colocar no colchão apropriado. Tem que, de vez em vez, virar o corpo no colchão para não dar, como chama aquela ferida? Escária. Cadê as enfermeiras da igreja? Levanta a mão. Então, tá bom. Para não dar feridas, tem que cuidar. Aí sempre tem aquele parente, no começo cuida bem, depois já acha que é estorvo. Ah, pastor, que é isso, coisa feia. Ah, vamos falar a verdade. Ah, você é irmão também, tem que cuidar, porque sobra só para mim. A pessoa passa a ser muitas vezes um peso, não é fácil. Não é fácil cuidar, não é fácil ser cuidado, e aquele homem por alguma razão, ele fica paralítico. Ele não era paralítico, ele era um homem que tinha projetos, era um homem que tinha ações, era um homem que fazia as coisas, era um homem que trabalhava, era um homem que contribuía para a sua sociedade, era um homem que construía, ele era um homem normal, vivo, mas agora ele está paralítico, ele está enfermo, ele está doente. Mas quando o profeta de Deus chega na cidade, algumas coisas já começam a mudar. Certamente alguém pede para Pedro e diz assim: Pedro, você precisa vir aqui. Nós temos um amigo paralítico e nós sabemos que Deus pode te usar para curá-lo, para abençoá-lo. E Pedro chega na casa, e eu vou ler só o versículo 34, quando Pedro olha para o paralítico e disse-lhe Pedro, Enéas, era o nome dele. Talvez as pessoas o conheciam apenas como o paralítico. Assim como aquele moço endemoniado gadareno, lá de Gadara, o endemoniado gadareno. Até nós usamos assim, o endemoniado gadareno. Qual é o nome dele? O cego de Jericó. Qual é o nome dele? Poucas pessoas sabem que o nome do cego de Jericó é Bartimeu. A maioria só sabe o cego de Jericó. Imagine naquela época, naquele tempo. Talvez aquele homem era conhecido apenas como o paralítico. Vamos na casa do paralítico, vamos na casa do aleijado, vamos na casa, e usava desta forma. Mas a primeira coisa, quando Pedro chega, ele chama pelo nome para começar a realizar o milagre. Ele diz, Enéas, ele chama o homem pelo nome. Deus, quando chamou você, quando escolheu você, ele chamou pelo nome, porque Deus trabalha de forma específica. Primeiro ele faz o milagre no individual, para depois atingir o coletivo. Pedro chama Enéas pelo nome. Agora já não é mais o paralítico, é Enéas. Eu não sei como você era sem Deus. Eu não sei como você era sem Jesus. Talvez você era. Aqui tem pessoas que já testemunharam que bebia, não saía dos bares. Tinha gente aqui que era conhecido como bêbado, pau d'água, cachaceiro, aquele pau d'água, o Zé do Pote. Assim era conhecido. Deus foi lá e te chamou pelo nome. Hoje as pessoas não te conhecem como o bêbado da vila, como o pau d'água, como o Zé do Pote. Eles te conhecem pelo nome, porque Deus te chamou pelo nome e fez um milagre na tua vida. Após dizer o nome do homem, Pedro, o homem de Deus, libera uma palavra. Ele diz assim, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Em algumas versões, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te dá saúde. Enéas, ele disse para o homem paralítico, Jesus Cristo te dá saúde. Chama pelo nome e faz uma afirmação. Às vezes, para que aconteça o milagre, nós precisamos não apenas crer,
Mas nós precisamos ouvir naquele momento, ouvir naquele dia, ouvir naquela hora, uma palavra de fé liberada, mesmo que saibamos como funciona tudo isso, mesmo que tenhamos fé, às vezes é preciso que uma palavra que nós já temos costume, que nós já sabemos, que nós conhecemos, seja liberada sobre nós. Por isso é importante o culto, por isso é importante a campanha, por isso é importante a oração, por isso é importante que você, profeta de Deus, que você, homem e mulher de Deus, libere palavras de Deus na tua casa e na tua família. Irmãos, quando eu digo liberar a palavra de Deus e digo profeta de Deus, as pessoas acham que ela tem que ser aquele que teve uma visão, disse, Deus mostrou, vai acontecer. Não é só isso, não. Você pode profetizar aquilo que você sabe, que a palavra de Deus já liberou. Alguém na sua família doente, enfermo, fala assim, eu vou orar por você, porque Jesus Cristo te dá saúde. Libera uma palavra, aquele filho que está angustiado com algum problema, alguma situação, o esposo, a esposa, libere palavra de Deus, não precisa receber revelação diferente, uma nova revelação, porque a maior revelação de todos os tempos para o homem se chama Escritura Sagrada. Leia a Bíblia, pegue o versículo e lance sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus amigos. Você, profeta, foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar.